Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez no canal Palavra com Rose Gomes e hoje num ambiente assim, gente, que é um ambiente que eu amo, sabe? Quando tem verde, tem um barulhinho aí de um bichinho, eu não sei se é um grilo. Estou aqui perto da minha casa, que é o Parque Ticoatira, e eu amo esse ambiente, sabe? Hoje está um sábado de céu azul, estou gravando esse vídeo pela manhã. E é isso, hoje eu quero falar com você que está passando por perseguições, que às vezes está em um lugar que você percebe que o lugar não tem mais nada a ver com você. Nesse lugar as pessoas te desprezam, nesse lugar as pessoas te humilham, nesse lugar as pessoas ficam procurando alguma coisa, sabe, para te afrontar, e você está ali, sem saber o que fazer. E esse momento vem questionamento, será que eu tomo alguma atitude, será que eu continuo aqui sofrendo? E observamos também o próprio Jesus. Jesus está num ambiente ali onde ele nasceu e as pessoas estavam ali falando sobre ele, né? Quem é esse daí? Esse daí não é o filho de Maria? Os próprios irmãos, né? Olhavam para ele e não conseguia vê-lo como o filho de Deus. E o que Jesus fez? Naquele lugar, Jesus não ficou. O Senhor Jesus saiu daquele lugar e foi para outro lugar cumprir a missão dele. E ele deixou na palavra que o profeta não tem honra na sua casa. Ele viu que aquele lugar, aquele ambiente não era propício para ele continuar a missão. Ele foi para outro lugar. Então, ao invés dele ficar ali num lugar onde as pessoas não criam, onde as pessoas ficavam falando mal dele, ele saiu daquele ambiente, né? E muitas vezes nós estamos num ambiente que estamos sofrendo perseguições, sofrendo humilhações e continuamos ali. Orando ao Senhor, né? Pedindo, Senhor, entra com providência. Tem um bichinho pequeno aqui. Entra com providência, eu não estou mais aguentando. E você não sabe o que fazer. Muitas vezes nós temos que tomar atitude. Muitas vezes ficamos num ambiente sofrendo porque queremos. Quem tem um chamado, nós temos que entender isso. Quem tem um chamado de Deus, quem tem algo que o Senhor quer realizar em nossas vidas, aos levante, isso é normal. Às vezes vai acontecer no meio da sua parentela, no ambiente de trabalho, no ambiente onde você estuda, na igreja que você congrega, mas nós temos que saber como reagir diante dessa situação. Muitas vezes o próprio Deus vai dizer para você, continue nesse lugar, eu tenho obra, eu vou fazer um trabalho, e outras vezes é o momento de você sair, então você tem que estar sensível a ouvir a voz do Espírito Santo, pedir sempre a direção de Deus. Mas se você está chegando no momento que você observa que não está aguentando mais aquela afronta, aquela perseguição, é hora de sair. Às vezes o próprio Deus permite isso. Ele vai fechando o cerco, vai fechando aquela situação, te expulsando do lugar, porque aquele lugar não te permite crescer. Diante do que Deus tem na sua vida, da grandeza, da obra, aquele lugar está te impedindo de crescer, então é momento de sair. Dizemos na palavra do Senhor que com Abraão foi dessa forma. O Senhor falou para ele, saia do meio da sua parentela. Ele estava num ambiente ali que não ia permitir que ele crescesse. Deus mandou que ele saísse e ele obedeceu. Ele saiu, foi para um outro lugar onde Deus pudesse mudar a história dele. E eu vou falar sobre Jacó, que está aqui na palavra do Senhor, em Gênesis 31, diz assim, o que acontece? Jacó está ali, né? Trabalhou 7 anos por uma filha e depois trabalhou mais 7 anos pela outra filha, Raquel e Lia. E ele está crescendo, ele está prosperando, porque Deus era na vida de Jacó. E os filhos de Labão começaram a ver que ele estava prosperando, começaram a ficar com inveja, com raiva de ver ele crescendo. É dessa forma. Às vezes tem algo em nós, às vezes o simples fato de você ser feliz, o simples fato de ter a luz de Deus em ti, isso incomoda as outras pessoas. Então sempre vai acontecer isso. E no caso de Jacó, os filhos de Labão começaram a ficar com raiva de ver ele crescendo, prosperando, né? E começou a falar que ele estava crescendo por causa do pai dele, né? E não era dessa forma, é porque tinha a graça de Deus ali. O próprio Labão reconhecia isso. Então, em determinado momento, quando Labão começa a ouvir isso, começou a olhar para Jacó de uma forma diferente, né? Pensando assim, não, realmente ele está prosperando por causa de mim. Mas no fundo ele sabia que era a graça de Deus na vida de Jacó. E olha o que está escrito aqui, Gênesis 31. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam, Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho. E lhes disse, vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável, como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Então aqui nós vemos que Jacó percebe que Labão está diferente com ele. E quantas vezes isso nos acontece, na verdade? Mas aqui nós vemos que Deus deu uma direção para Jacó.
Está aqui no versículo 3. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então, nessa situação que você está enfrentando hoje, peça direção a Deus. Se você já chegou no extremo que você não aguenta mais isso, está te fazendo mal, porque às vezes nós estamos num ambiente tão hostil que começa a nos trazer para nós uma tristeza na alma, um desânimo, começa a nos afligir. E isso não é bom. Você chegando nessa situação, não tenha dúvida, Deus não quer isso para você. Então você pode sair desse lugar, peça a Deus graça, Ele vai abrir uma outra porta, Ele vai te dar um escape, mas não fique nesse ambiente hostil, que isso vai te destruir. Pode te levar até mesmo a uma depressão. No caso de Jacó, ele reparou aquela situação, já era no trabalhar de Deus, era no momento dele sair daquele lugar. Então às vezes Deus nos permite isso, estamos num ambiente que está tudo lindo, estamos crescendo, estamos prosperando, e do nada você começa a ver as coisas mudando, né? Aquela pessoa que te tratava bem já não te trata mais, começa alguém te perseguindo, alguém levantando uma calúnia contra você. É uma situação que está te expulsando daquele lugar, porque Deus quer que você saia. Então é um meio que Deus trabalha também. Então o que eu posso te dizer? Não fique sofrendo. Peça a Deus sabedoria, graça, entendimento. Comece a orar nessa questão e fica sensível a ouvir a voz, a direção que o Espírito Santo vai te trazer. Mas uma coisa é certa, Deus quer mudar a sua história. Uma coisa é certa, nada e nem ninguém vai impedir o que Deus tem para ti. Nós observamos aí o próprio José, né? Está ali no ambiente confortável, ele tem um sonho, ele conta para os seus irmãos. E o que acontece após isso? Os irmãos dele jogam ele numa cisterna, vende ele como escravo, fez com que ele saísse daquele lugar do conforto, de perto do seu pai, do ambiente agradável, que aquele ambiente não ia permitir que José crescesse. Que José chegasse no patamar para receber a bênção do Senhor, para chegar a ser o governador do Egito. Então ele teve que passar por um processo. Então muitas vezes Deus nos permite passar por um processo. E esse ambiente que estamos passando faz parte do processo. Então por isso que nós temos que entender qual que é a vontade de Deus. Esse ambiente que eu estou hoje, onde está me trazendo dores, angústia, está me fazendo crescer, você vai perceber, é um ambiente que está difícil, mas está me fazendo crescer, está me fazendo caminhar, andar, ver alguma evolução. Então esse é um ambiente que Deus está permitindo um certo tempo, porque você vai estar crescendo nessa situação. É no deserto que nós crescemos. Então você vê como que é complicado, né? Nós precisamos entender qual é a vontade do Pai. E é uma outra situação que às vezes você está num ambiente que está te impedindo de crescer. Esse ambiente não é o que Deus quer para ti. Então nesse ambiente você tem que sair. Mas precisa ouvir a voz do Espírito. Só Ele sabe o que está acontecendo contigo. Então eu não sei aí qual que é a sua situação hoje. Se você também está angustiado, desanimado, né? Está sentindo aí opressão. Peça ao Senhor graça, peça que Ele te dê entendimento para entender qual que é a vontade dEle. Se esse ambiente, mesmo com toda essa situação difícil, você está crescendo, é a vontade de Deus. Se esse ambiente está te trazendo dores, está te fazendo paralisar, está te impedindo de crescer, não é a vontade de Deus, é hora de sair. Bom, que o Espírito Santo de Deus ache lugar no seu coração, te dê sabedoria, te dê direção, que você possa sair desse lugar e saiba que Deus tem o melhor para ti. Nada vai impedir o trabalhar de Deus na sua vida. Ele é contigo. Se Ele tem algo a realizar, Ele vai realizar. Necessário é que você apenas seja sensível a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Se essa mensagem chegou ao teu coração, te ajuda de alguma forma, se você está gostando, deixa seu like, compartilha com outras pessoas e não se esqueça de se inscrever nesse canal, tá bom? É isso. Um beijão para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.